colesterol pode ser dosado pelo médico enzimático Trinder, que se assemelha um pouco com o sistema reagente da dosagem da glicose e dos triglicerídeos. Então, por esse método, nós podemos dosar o colesterol total, ou seja, presente nas lipoproteínas que estão no jejum, HDL, LDL e VLDL, como também o colesterol da lipoproteína de alta densidade, HDL. Isso seguindo um procedimento operacional padrão, POP. Então, o método Trinder tem um sistema de 3 enzimas. A primeira enzima atua sobre os ésteres do colesterol, formando o colesterol livre e liberando ácidos graxos. É a colesterol esterase. A segunda enzima é a colesterol oxidase, em que o colesterol reage com O2, numa reação de oxirredução, formando a colestenona mais o peróxido de hidrogênio. Numa terceira reação, o peróxido de hidrogênio mais o fenol mais 4-aminotipirina, numa reação catalisada pela peroxidase, vai formar o produto que varia de rosa até o vermelho, dependendo da concentração, antipirilquinonimina, mais água. Então, esse sistema colorimétrico permite a dosagem do colesterol, que é diretamente proporcional à sua concentração, ou seja, à formação do produto colorido. Conforme nós já vimos na explicação anterior, o método Trinder requer um sistema reagente em que tem 3 enzimas, a 4-aminotipirina e também tem que ter o fenol. Então, as 3 enzimas, colesterol esterase, colesterol oxidase e a peroxidase, estão no reativo 1, né? Chamado de reativo de cor, que serve para dosar o colesterol total e aquele colesterol presente no HDL. Bom, tem um padrão de 200 mg por decilitro para a dosagem do colesterol total. E um padrão de 20 mg por decilitro acompanha o kit do HDL. Os 2 kits são vendidos casados, certo? Porque o reativo de cor é comum a ambos. O precipitante, né, para dosar HDL, é o ácido fosfatústico, que vai precipitar as lipoproteínas VLDL e LDL. Sempre bom lembrar que o colesterol é dosado e triglicerídeos com um jejum de 12 horas, e nesse jejum de 12 horas nós só temos as lipoproteínas HDL, VLDL e LDL. Nós não vamos ter os quilomicros. Portanto, se precipitar VLDL e LDL, já resolve a questão, porque aí no sobrenadante nós vamos encontrar o colesterol em HDL. Para as dosagens de colesterol total e de HDL, as amostras, em geral, são as mesmas do triglicerídeo. Para dosar triglicerídeo, é preciso um jejum entre 12 e 14 horas. Se o jejum for menor do que 12, pode haver quilomicros e erros na dosagem. Se for acima de 14 horas, o jejum pode aparecer glicerol proveniente da lipólise do tecido adiposo. Esse glicerol vai para o sangue e aumenta falsamente os triglicerídeos. O soro é a amostra de preferência, coletado sem anticoagulante, então ele vai coagular e deve ser centrifugado. As amostras são estáveis por 7 dias, entre 2 e 8 graus Celsius, para o colesterol total e HDL, e por 6 meses a menos 20 graus Celsius para o colesterol total. Para a dosagem do colesterol total, vamos ver algumas interferências. As influências pré-analíticas, né, envolvem a posição do paciente. Se ele estiver sentado, deve permanecer entre 15 a 30 minutos no máximo, não mais do que isso. O garroteamento do braço do paciente não deve passar de 1 minuto, porque causa hemoconcentração e elevação falsa. Variação biológica das lipoproteínas causa um erro de 1,7 a 11,6, numa média de 6,1, ou seja, só da variação individual. Se o indivíduo fizer várias dosagens ao longo de uma semana, por exemplo, pode acontecer essas variações. A presença de ácido ascórbico é sempre um interferente em dosagens que têm a peroxidase, certo? Os kits que vêm com peroxidase
o ácido ascórbico é um inibidor da enzima e pode levar a um erro na dosagem. Então, se o paciente relatar que tomou a vitamina C no dia anterior, no dia do exame, o soro dele tem que ficar 90 minutos à temperatura ambiente para que a vitamina C seja, digamos assim, perca atividade. As interferências na análise. Na análise de ponto final, que é teste colorido, que vai reagir todo o conteúdo do colesterol que está na amostra, aquela amostra que nós colocamos no tubo. Então, bilirrubina até 5 mg por decilitro, hemoglobina até 180 e triglicerídeos até 2.600 mg por decilitro não vão interferir na dosagem, ou seja, na cor desenvolvida para a leitura. A bilirrubina maior do que 5 mg por decilitro, que é o pigmento amarelo, causa erros, certo? No caso, o erro é para baixo. Na dosagem de HDL, também pode haver influências pré-analíticas, então, que influenciam no momento da coleta da amostra, como a dieta recente que o paciente tem tido, variações na massa corpórea, que muitos chamam de peso, a ingestão de álcool, atividade física, tabagismo e a administração de hormônios e outros medicamentos, como também uma variação biológica que pode ocorrer ligados à genética dos indivíduos de 7,5%. Interferências na análise. Nas dosagens de ponto final, que é aquela que todo o conteúdo do colesterol que está no tubo reage, a bilirrubina até 5 mg por decilitro, a hemoglobina até 180 e os triglicerídeos até 750 mg por decilitro não vão interferir no método, ou seja, não vão prejudicar as leituras no espectrofotômetro. Mas se a bilirrubina passar de 5 mg por decilitro e o triglicerídeo maior que 750 mg por decilitro, haverá uma diminuição nas leituras com resultados falsos. Para dosar o colesterol total, a reação pode ser feita na proporção de 1 ml do reativo de cor, que tem as enzimas, que vão nos 3 tubos, certo? No tubo branco, que para zerar o aparelho, no tubo teste e no tubo padrão, que tem uma concentração conhecida de colesterol, para 10 microlitros ou 0,01 ml dos volumes de soro e do padrão, né? No tubo padrão. Mas, como a cubeta que nós vamos usar, ela é necessário um volume maior para que atinja a janela de leitura do aparelho, então nós vamos dobrar a reação para 2 ml, multiplicando tudo por 2. Então, tudo vezes 2. Então, nós vamos colocar 20 microlitros de soro no tubo teste, 20 microlitros da solução padrão, de 200 mg por decilitro, nós vamos colocar no tubo padrão, e o branco não coloca nada, e 2 ml em todos os tubos do reativo de cor, que contém as enzimas, a 4-aminoantipirina e o fenol. Vamos incubar 10 minutos a 37 graus e ler no comprimento de onda de 500 nanômetros. Para a dosagem de colesterol, nós utilizamos 20 microlitros da amostra do paciente em jejum, que eu já pipetei aqui no tubo teste, e agora eu vou pipetar 20 microlitros do tubo padrão, certo? Depois disso, eu vou colocar 2 ml do reativo de cor, que é o método enzimático Trinder, que tem enzimas que vão liberar o colesterol, e depois nós vamos fazer a detecção. Nos slides seguintes, eu vou mostrar para vocês. Então, no tubo branco, nós vamos colocar somente o reativo de cor. Do padrão, eu já coloquei 20 microlitros do padrão e 2 ml do reativo de cor. E agora, eu estou pipetando as enzimas, que é o reativo de cor. Tubo teste. Então, esses 3 tubos vão ficar 10 minutos no banho-maria a 37 graus. Vamos cronometrar 10 minutos para que ocorra a reação. Agora nós vamos colocar no aparelho o branco
de reação do colesterol, que só tem apenas o reativo de cor com as enzimas. Vamos ler em 500 nanômetros e eu vou apertar os 100% de transmitância, que corresponde ao 0 de absorção ou absorbância. Certo? Pegou o aparelho. Agora, ele vai descontar o reativo de cor, partes que não reagiram, né? Vou ler o teste. Após a incubação, nós continuamos com o procedimento operacional padrão, agora para fazer as leituras. A solução do branco nós inserimos no aparelho e zeramos em 500 nanômetros, certo? Para zerar, a gente aperta o 100% de transmitância, que corresponde ao 0 de absorvância. A partir de então, nós vamos colocar na cubeta as amostras, a amostra e ler. Se tiver mais amostras, podemos fazer mais leituras e depois o padrão. Nessa experiência, a leitura do padrão foi de 0,324 ABS e a amostra nós conseguimos fotografar aqui, ó, 0,241 ABS. O procedimento para calcularmos. O colesterol em miligramas por decilitro, esse é o colesterol total, vai ser a leitura do teste no aparelho em absorvância, dividida pela leitura do padrão, vezes a concentração conhecida do padrão. Ou então usar o método do fator de calibração, em que você pega a concentração do padrão, divide pela absorvância do padrão, e esse valor você multiplica todas as amostras, ou seja, todas as amostras são multiplicadas por esse fator. Ou então fazer uma regra de 3 direta. Você conhece a concentração do padrão, está para a leitura do padrão, assim como a leitura do teste está para X. Agora vamos calcular a amostra do nosso paciente. Bom, nós tínhamos uma leitura de padrão de 0,324 ABS. A amostra 0,241 e 200 mg por decilitro é a concentração que o fabricante nos fornece do padrão. Esse valor é fornecido. Então, 200, que é o padrão, vezes o valor da amostra dividido pelo valor do padrão, vai dar 148,7 miligramas por decilitro de colesterol total. E o HDL? O colesterol HDL ele pode ser obtido da extração da lipoproteína. Então, antes nós vamos fazer a precipitação, que vocês vão ver que vai gerar um fator de diluição. Nós pegamos 250 microlitros de soro, mais 250 microlitros de ácido fosfotústico que tem no kit, que é o precipitante. Agitar vigorosamente por 30 segundos, pode até usar um vórtex. Centrifugar a 3.500 RPM por 15 minutos e usar o sobrenadante com muito cuidado, porque no precipitado vão estar a VLDL e a LDL, que também contém colesterol. Então, você pode ver que houve uma diluição da amostra de 2 vezes, tá certo? Então, nós vamos dosar normalmente o HDL e no final a gente multiplica por 2. Então, nós vamos fazer a reação em 2 ml. Essas proporções aqui é para 1 ml, então nós vamos fazer para 2 mililitros. Vamos usar 20 microlitros do sobrenadante, de HDL, 20 microlitros da solução padrão de HDL, que é de 20, e vamos usar 2 ml do reativo de cor. Vamos incubar 10 minutos a 37 graus e ler com comprimento de onda de 500 nanômetros. Para fazer o HDL, nós usamos 250 microlitros de soro com 250 microlitros do ácido fosfatústico, que é o reativo precipitante das lipoproteínas, VLDL e LDL. Então, elas vão precipitar após centrifugação por 15 minutos a 3.500 RPM, enquanto que a HDL vai ficar no sobrenadante. Então, vamos botar na centrífuga de frente com um tubo com o mesmo peso. Agora aqui vai ficar 15 minutos e nós vamos ligar em 3.500 RPM. Para a dosagem do HDL, agora que nós já extraímos o HDL e centrifugamos, eu coloquei 20 microlitros de sobrenadante nesse tubo teste. No tubo padrão, eu vou colocar 20 microlitros do padrão de colesterol HDL no padrão, certo?
O tubo branco, apenas nós vamos botar o reativo de coco, certo? Então, agora 2 ml de reativo de cor no branco. Nos tubos padrões e teste, nós vamos colocar 2 ml do reativo para colesterol. Vamos incubar 10 minutos a 37 graus, certo? Esse reativo de coco é o mesmo do reativo para o colesterol total. Vamos misturar e incubar 10 minutos a 37 graus. A dosagem de HDL. Nós incubamos 10 minutos a 37 graus, de forma semelhante ao colesterol total. O tubo branco, nós colocamos a solução na cubeta para zerar o aparelho. Em seguida, foi feita a leitura do padrão em 500 nanômetros. Deu 0,305 ABS. E a amostra deu 0,352 ABS. Uma pequena diferença em relação ao colesterol total, porque nós fizemos aquele fator de diluição de 2 vezes, né? Nós diluímos a amostra em 2 vezes. Então, o padrão é 20, a gente multiplica por 2, fica 40, certo? Assim, se quiser criar o fator de calibração, ao invés de fazer com 20, faz com 40. Pronto, fica resolvido. Também, se quiser deixar 20 na fórmula e colocar o 2 aqui na frente, pode também, para multiplicar, certo? Então, a absorvância do teste pela do padrão vezes 40, ou então usar o fator de calibração. Vamos agora calcular o colesterol de HDL, prosseguindo com o POP, o procedimento operacional padrão. Então, a leitura do padrão 0,305, da amostra 0,352 e 20 miligramas é a concentração do padrão, que foi multiplicado por 2 devido ao fator de diluição. Aqui em cima nós colocamos a amostra no numerador e no denominador o padrão, a leitura do padrão. Então, o nosso HDL aqui desse paciente deu 46,2 miligramas por decilitro. Tanto a dosagem de colesterol total como HDL precisam seguir a lei de Lambert-Beer, ou seja, o desenvolvimento da cor no tubo de ensaio é diretamente proporcional à concentração e à leitura em absorvância. Para isso existe um limite, certo? De linearidade. Então, a reação só é linear até 500 miligramas por decilitro para o colesterol e 200 miligramas por decilitro para o colesterol de HDL. Se acontecer valores mais elevados, é preciso diluir a amostra e, no final dos cálculos, multiplicar pelo fator de diluição. Os valores de referência. No ano de 2016, foi publicado o Consenso Brasileiro, aqui embaixo, para normatização da determinação laboratorial do perfil lipídico, certo? Pela SBAC, que é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, os níveis de colesterol HDL, de triglicerídeos, foram determinados. E depois nós vamos ver que as recomendações seguem o padrão de risco que o paciente está classificado. Então, para maiores de 20 anos, certo? O colesterol total ficou menor que 190 miligramas por decilitro, se for feito em jejum. E sem jejum, a mesma coisa, certo? É o desejável. O HDL maior do que 40 miligramas por decilitro com jejum e igualmente sem jejum. Os triglicerídeos menor do que 150 miligramas por decilitro no jejum e sem jejum menor que 175. Para crianças e adolescentes, o colesterol total é menor do que para adultos. O valor recomendado é menor do que 70, certo? 170, desculpe aí. E HDL maior do que 45,
Os triglicerídeos para crianças de 0 a 9 anos ficou menor do que 75 miligramas por decilitro. E de 10 a 19 anos, já a faixa dos adolescentes, nós vamos pegar menor do que 90 miligramas por decilitro. E o colesterol de LDL pode ser menor do que 110 miligramas por decilitro com jejum. Colesterol maior do que 230 miligramas, há possibilidade de hipercolesterolemia familiar, tá certo? O significado clínico. Vamos ver também outros vídeos, mas o colesterol de HDL, certo? Ele é visto como um bom prognóstico, porque a lipoproteína HDL, ela protege o sistema cardiovascular. Quem tem HDL alto tem fatores positivos para a longevidade. Mas o colesterol total, certo? E ainda com um HDL baixo, é associado, quando associado à hipertensão e tabagismo, que é o uso do fumo, são fatores de risco para aterosclerose e doença arterial coronariana. Valores elevados de colesterol são encontrados na nefrose, hipotireoidismo, doenças colestáticas do fígado e nas hiperproteinemias tipo 2A, 2B e 3, que são dislipidemias primárias ou herdadas na hereditariedade. Os valores diminuídos do colesterol total, né, podem ser vistos no hipertireoidismo, em doenças consumptivas e desnutrição crônica.